A névoa da madrugada se enrolava como dedos frios ao redor das tábuas envelhecidas do celeiro. E Ilina se agachava no chão úmido, o coração batendo em um ritmo cauteloso, enquanto estendia a mão com um pedaço de pão endurecido. O filhote de lobo, magro e trêmulo, com pelagem cinzenta salpicada de prata, farejava o ar com desconfiança, seus olhos amarelos brilhando na penumbra. Ela havia encontrado a criaturinha 2 dias antes, abandonada perto do riacho que cortava as terras áridas de Virslávia, onde as colinas de terra preta se estendiam como cicatrizes sob o céu eterno de nuvens carregadas. Ilina sabia o risco. Os aldeões de Krasnov murmuravam sobre maldições antigas, sobre os clãs de lobisomens prateados que reivindicavam as noites como seu domínio. Mas como poderia ignorar algo tão vulnerável? Órfã desde os 10 anos, criada nas sombras da fazenda de Lord Harlan, ela aprendera a sobreviver com migalhas de compaixão. O filhote avançou, os dentes minúsculos roçando sua palma enquanto devorava o pão. Ilina sorriu de leve, o calor da criaturinha se infiltrando em sua pele gelada. Seus dedos, calejados pelo trabalho incessante de limpar estábulos e ordenhar vacas relutantes, afagaram o pelo úmido atrás das orelhas dele. "Shh, pequeno, ninguém vai te machucar aqui", sussurrou ela, a voz baixa para não acordar os outros servos na casa principal. A fazenda de Harlan ficava na periferia de Krasnov, uma vila encravada nas planícies de Virslávia, onde o solo infértil forçava os humanos a pagar tributos aos clãs lupinos, que governavam as florestas ao norte. Diziam que os prateados, descendentes de uma linhagem amaldiçoada por deuses esquecidos, podiam farejar fraqueza a léguas de distância. Ilina nunca vira um, mas as histórias a faziam tremer nas noites de lua cheia. Alfas de olhos flamejantes, corpos esculpidos pela fúria da transformação, que arrastavam os desobedientes para as sombras eternas. Um estalo de galhos a fez congelar. O filhote ergueu a cabeça, as orelhas em pé, e um rosnado baixo escapou de sua garganta. Ilina se virou devagar, o estômago se contraindo em um nó de pavor. A névoa se partiu como um véu rasgado, revelando 4 silhuetas emergindo da escuridão atrás do celeiro. Eram altos, imponentes, com pelagens prateadas que capturavam o primeiro rubor do amanhecer, os músculos tensos sob a forma semi-humana, nem bestas plenas, nem homens comuns, mas algo entre os dois. Olhos dourados fixos nela como presas marcando a caça. O ar ficou mais denso, carregado de um cheiro selvagem de terra molhada e fúria contida. Ilina recuou instintivamente, o filhote se encolhendo contra suas pernas, mas não havia para onde fugir. Eles a cercaram em um semicírculo lento, deliberado, os pés descalços silenciosos na lama. "Quem ousa tocar no sangue do clã?", rosnou o mais alto à frente dos outros. Sua voz era um trovão grave, ecoando em seu peito largo, coberto apenas por tiras de couro envelhecido que mal continham a potência de seu torso. Cabelos prateados caíam em ondas selvagens, sobre ombros marcados por cicatrizes antigas, e seus olhos, aqueles olhos, perfuravam Ilina como lâminas quentes. Ele era o Alfa. Ela soube no instante em que seu olhar a varreu, não com ódio puro, mas com uma fome que a fez corar apesar do medo. Os outros 3, betas leais, flanqueavam-no, um com presas à mostra em um sorriso predatório, outro com braços cruzados, revelando veias pulsantes como rios de prata sob a pele. Ilina engoliu em seco, as mãos tremendo enquanto protegia o filhote com o corpo. Seu vestido simples de linho, sujo de terra e suor do dia anterior, colava-se à sua pele, e ela sentiu o frio da madrugada se infiltrar em seus ossos. Eu o encontrei ferido. Não sabia que era de vocês. Só queria ajudar." Sua voz saiu fraca, mas ergueu o queixo, recusando-se a se curvar completamente. Anos de olhares desdenhosos na fazenda a haviam endurecido. Lord Harlan a tratava como uma sombra, útil mas invisível, e os aldeões sussurravam sobre sua ascendência desconhecida, uma bastarda talvez com sangue impuro que atraía as trevas. O Alfa inclinou a cabeça, aproximando-se um passo. O ar entre eles vibrou,
e Ilina sentiu o calor dele como uma onda, contrastando com o vento gélico das planícies. Seus narinas se dilataram, inalando seu cheiro, pão, terra e algo doce, feminino, que o fez contrair os maxilares. Ajuda de uma humana? Em terras de Virslávia, onde os tratados sangrentos nos separam há gerações, ele estendeu a mão, os dedos longos e calejados roçando o ar perto do filhote. O pequeno lobo latiu baixinho, lambendo a palma do alfa, mas os olhos do homem, não, da criatura, voltaram para Ilina, intensos, como se a despissem camada por camada. Ela recuou, as costas batendo na parede áspera do celeiro, o coração martelando contra as costelas, porque seu corpo traía o medo com um formigamento inesperado na nuca, como se a proximidade dele despertasse algo adormecido. Os betas murmuraram entre si, um deles, de ombros largos e cicatriz no rosto, dando um passo à frente. Ela cheira a solidão, Alpha Kael. Talvez os deuses a tenham enviado como oferenda. Kael, o Alpha, ergueu a mão para silenciá-lo, mas seus olhos não deixaram Ilina. Ele se aproximou mais, o peito subindo e descendo em respirações controladas, o calor de seu corpo agora palpável, quase tocando o dela. Ilina sentiu o ar rarear, as pernas fraquejando, enquanto o olhava nos olhos. Havia fúria ali, sim, mas também uma curiosidade perigosa, como se ela fosse um enigma que ele ansiava desvendar com as mãos, ou as presas. Você invadiu nosso laço de sangue, humana. Agora venha conosco para o Forte das Sombras, ou o filhote paga o preço. Sua voz baixou para um ronronar, as palavras roçando sua pele como uma carícia indesejada. Ilina apertou o filhote contra o peito, o pavor se misturando a uma faísca de desafio. As planícies de Virslávia, com seus clãs lupinos isolados em fortalezas de pedra negra e humanos curvados em vilas como Krasnov, pareciam se fechar ao seu redor. Ela não sabia que aquele encontro a arrastaria para o coração de uma guerra antiga, onde tratados rompidos e desejos proibidos colidiam como trovões. Mas naquele instante, cercada por olhos prateados, Ilina soube que sua vida de sombras havia terminado. Ilina apertou o filhote contra o peito, sentindo o pequeno corpo tremer não só de frio, mas de um instinto primal que ecoava o dela próprio. Os olhos de Kael a prendiam, dourados e implacáveis, como se ele pudesse ver através da fina barreira de seu vestido de linho, desvendando os segredos que ela mal admitia para si mesma. O ar ao redor do celeiro parecia pulsar com a respiração coletiva dos lobisomens, um ritmo que acelerava o dela, fazendo seu pulso latejar nas têmporas. Ela não recuaria, não para criaturas que cheiravam a selvageria e promessas quebradas. Mas o peso daqueles olhares a fazia sentir-se exposta, como se o vento da madrugada despisse sua alma. Eu não vou a lugar nenhum com vocês, disse ela, a voz ganhando uma firmeza surpreendente apesar do tremor em suas mãos. O filhote guinchou baixinho, aninhando-se mais perto, e Ilina o protegeu como se fosse uma extensão de si mesma, uma fraqueza que não podia se dar ao luxo de perder. Os betas rosnaram em uníssono, seus corpos se tensionando, músculos prateados ondulando sob a pele como sombras vivas. O que tinha a cicatriz no rosto deu um passo à frente, as presas reluzindo na luz fraca, mas Kael ergueu a mão novamente, um gesto que silenciou o grupo como um chicote estalando no ar. Você não tem escolha, humana, murmurou Kael, sua voz um rosnado baixo que vibrou através dela, fazendo sua pele formigar. Ele se aproximou mais, o calor de seu corpo invadindo o espaço entre eles, tão próximo que Ilina sentiu o roçar de seu peito largo contra o braço que protegia o filhote. O cheiro dele, terra úmida, fumaça de fogueiras antigas e algo metálico como sangue fresco, a envolveu nublando sua mente por um instante. Seus dedos roçaram os dela ao pegar o filhote com uma gentileza inesperada, os calos ásperos contrastando com a suavidade do toque. Ela quis puxar de volta, mas o pequeno lobo lambeu a mão de Kael, traindo-a com lealdade instintiva. Ele é nosso, e você? Você o tocou. Isso cria laços que nem os tratados de Virslávia podem desfazer. Antes que Ilina pudesse protestar,
Kael a pegou pelo braço, sua pegada firme, mas não cruel, os dedos se fechando ao redor de seu pulso como uma algema viva. O contato enviou um choque através dela, um calor que subiu por seu braço e se espalhou pelo peito, fazendo seu coração tropeçar. Ele a puxou para longe do celeiro, os betas fechando o círculo ao redor, guiando-a através da névoa que se dissipava com o nascer do sol. As planícies de Virslávia se estendiam à frente, colinas negras salpicadas de espinhos retorcidos que os humanos chamavam de garras dos ancestrais. Krasnov ficava para trás, suas chaminés fumegantes como sussurros distantes, enquanto eles a levavam para o norte, rumo às florestas densas, onde os clãs prateados erguiam suas fortalezas. A jornada foi um suplício de silêncios carregados, e Lina tropeçava na terra irregular, o braço ainda preso à mão de Kael, que a mantinha erguida com uma força que a irritava e secretamente a aliviava. Cada vez que ela se inclinava para a frente, o corpo dele roçava o dela por trás, o peito sólido contra suas costas, o braço dele envolvendo sua cintura para estabilizá-la em um declive. Cuidado, ele sussurrava perto de sua orelha, o hálito quente roçando a pele sensível de seu pescoço, enviando arrepios que ela odiava admitir. Seu corpo reagia contra a vontade, um formigamento se instalando na base da espinha, as pernas fraquejando como se o solo instável fosse culpa da proximidade dele. Por que ele a tocava assim? Era ameaça ou algo mais sombrio, uma fome que espelhava a dela própria, enterrada sob anos de isolamento na fazenda de Harlan? Os betas conversavam em murmúrios guturais, uma língua que misturava sons animais com palavras antigas, mas Kael permanecia calado, seus olhos fixos no horizonte. À medida que a floresta se fechava ao redor, árvores altas com troncos negros como obsidiana erguiam-se como sentinelas, folhas prateadas sussurrando segredos ao vento. Virslávia era um reino dividido. Ao sul, as planícies áridas onde humanos como ela rastejavam sob o jugo de tributos anuais, grãos, gado e, em anos ruins, vidas. Ao norte, o domínio prateado, uma teia de clãs governados por alfas como Kael, descendentes de uma maldição que os ligava à lua e ao sangue. Os tratados, selados séculos atrás com rituais de sangue misturado em cálices de osso, prometiam paz frágil. Humanos forneciam sustento, lobisomens protegiam das feras selvagens. Mas rumores de rupturas ecoavam. Clãs rivais ao leste, liderados por um alfa chamado Thorn, que cobiçava as planícies para expandir seu território infértil. Quando o Forte das Sombras surgiu à vista, Ilina prendeu a respiração. Erguia-se no coração da floresta como uma besta adormecida, muralhas de pedra negra entrelaçadas com raízes prateadas que pulsavam como veias vivas. Torres espiraladas perfuravam o céu nublado, e o portão principal, guardado por sentinelas em forma lupina, rangeu ao abri-los. Kael a soltou apenas ao cruzarem o limiar, mas seu toque fantasma permanecia, uma marca invisível que queimava em sua pele. Dentro, o ar era denso com o cheiro de peles curtidas e ervas queimadas, corredores iluminados por tochas que lançavam sombras dançantes nas paredes gravadas com runas antigas, símbolos de laços de sangue que diziam podiam unir ou destruir. Ele a levou a uma câmara nos andares inferiores, uma sala de pedra fria com uma mesa tosca e peles espalhadas no chão. Os betas depositaram o filhote em um ninho improvisado, e Kael se virou para ela, os olhos dourados, suavizando por uma fração de segundo. Você fica aqui até o conselho decidir seu destino. Tocou no sangue do clã. Isso desperta o laço. Pode ser bênção ou maldição. Sua voz baixou e ele se aproximou novamente, o corpo alto bloqueando a luz da tocha, criando um casulo de sombras ao redor dela. Ilina recuou até a parede, sentindo a frieza da pedra contra as costas, mas ele não avançou mais. Em vez disso, ergueu a mão e roçou os dedos em sua bochecha, um toque leve que a fez ofegar, o calor se espalhando como fogo líquido. Por que você cheira a floresta, humana? Como se pertencesse aqui. O coração de Ilina martelava, uma mistura de raiva e algo perigoso,
um desejo que a aterrorizava. Ela virou o rosto, mas o toque dele demorou, os dedos traçando a linha de sua mandíbula antes de se afastarem. Eu não pertenço a nada, rebateu ela, a voz rouca. E você? Você é só mais um monstro das histórias. Mas enquanto ele saía, deixando-a sozinha com o filhote e o eco de sua presença, Elina sentiu o laço se apertar. Uma corda invisível que puxava seu corpo para o dele, mesmo na solidão da câmara. As sombras do forte pareciam sussurrar promessas de segredos revelados, de desejos que poderiam consumi-la inteira. E pela primeira vez, a órfã de Krasnov se perguntou se a prisão era das barras de pedra, ou do calor que Kyle despertara em seu sangue. Elina acordou com um sobressalto, o corpo enrijecido contra as peles ásperas que serviam de cama na câmara subterrânea. A luz fraca de uma tocha solitária dançava nas paredes de pedra negra, projetando sombras que pareciam se mover como lobos à espreita. O filhote dormia encolhido ao seu lado, o peito subindo e descendo em respirações ritmadas, mas o ar carregava uma tensão que a sufocava, o eco distante de vozes guturais, o ranger de portas pesadas no forte. Quanto tempo havia passado? Horas? Dias? O tempo se dissolvia nas profundezas do domínio prateado, onde a lua ditava o ritmo e os humanos eram meros intrusos. Ela se sentou, esfregando os braços para afastar o frio que se infiltrava através do vestido fino, agora rasgado nas bordas pela jornada forçada. O toque fantasma de Kyle ainda queimava em sua bochecha, uma marca invisível que a fazia corar ao lembrar. Como ele ousara! E por que seu corpo traíra o medo com um calor traiçoeiro, como se a proximidade dele despertasse uma fome adormecida? Elina balançou a cabeça, tentando dissipar os pensamentos. Ela era uma serva de Krasnov, não uma tola das lendas que se rendia a alfas selvagens, mas o laço que ele mencionara. E se fosse real? As runas nas paredes pareciam pulsar fracamente, como veias de prata viva, sussurrando de pactos antigos que uniam sangue a sangue. Um ruído de passos pesados a fez-se encolher. A porta de ferro rangeu, e 2 betas entraram, seus corpos imponentes enchendo o espaço estreito. O da cicatriz no rosto, que ela ouvira chamarem de Riven, carregava uma bandeja com pão fresco e carne defumada, o aroma fazendo seu estômago roncar apesar do pavor. O outro, de olhos estreitos e pelagem mais escura, era Jor, silencioso como uma sombra. O alfa manda que coma, grunhiu Riven, depositando a bandeja no chão com um baque. Seus olhos a percorreram, não com luxúria aberta, mas com uma curiosidade predatória que a fez se cobrir instintivamente. O conselho se reúne ao anoitecer. Você vai falar por si mesma. Elina ergueu o queixo, forçando a voz a soar firme. E se eu recusar? Vocês me arrastam como a uma prisioneira? Jor rosnou baixo, mas Riven riu, um som rouco que ecoou nas pedras. Prisioneira? Você é uma enigma humana. Cheira a terra das planícies, mas carrega o eco da floresta. Kael sente isso. Todos sentimos. Ele se aproximou um passo, o calor de seu corpo contrastando com o ar úmido, e Elina recuou até a parede, o coração acelerando. Por um instante, imaginou as mãos dele, grossas, marcadas por garras retraídas, se estendendo para ela, testando os limites como Kyle fizera. Mas Riven apenas virou as costas, saindo com Jor, deixando-a sozinha com a comida e o peso de suas palavras. Ela comeu devagar, o filhote acordando para roubar pedaços da carne, seus dentinhos afiados roçando seus dedos. O forte parecia vivo ao seu redor. Através das frestas da porta, ouvia o murmúrio de uma corte lupina, risos graves misturados a rosnados de disputa. Virslávia não era apenas planícies divididas, era um caldeirão de clãs, cada um ancorado em fortalezas como esta, tecidas com raízes mágicas que bebiam da essência da lua. Os prateados de Kyle, os filhos da névoa, guardavam o norte contra invasores do leste. Clãs como o de Thorn, cujos alfas sedentos de poder rompiam tratados para devorar territórios.
Humanos pagavam com tributos, mas e se o laço de sangue a tornasse parte disso? Elina sentiu um arrepio. E se seu sangue impuro, sussurrado nas vilas como herança de uma mãe fugitiva, atraísse mais do que lobos? O anoitecer veio como um manto, as tochas acendendo em cascata pelos corredores. Riven retornou, dessa vez sozinho, e a escoltou em silêncio pelas escadarias em espiral do forte. O ar ficava mais denso à medida que subiam, carregado de incenso de ervas queimadas e o cheiro almiscarado de corpos em transformação. Elina tropeçou em um degrau irregular e a mão dele se fechou em seu cotovelo. Firme, mas não gentil, os dedos quentes se cravando na pele fina. Cuidado, órfã. O forte não perdoa fraqueza. Seu hálito roçou sua orelha, enviando um tremor indesejado por sua espinha, e ela se desvencilhou, o rosto queimando. Por que cada toque desses seres a fazia sentir-se tão viva, tão exposta? A sala do conselho era uma câmara vasta sob o céu aberto, o teto substituído por uma clarabóia que revelava a lua crescente. Pilares de obsidiana sustentavam tapeçarias tecidas com fios prateados, retratando batalhas antigas onde alfas selavam pactos com sangue derramado em altares de osso. Uma mesa circular de madeira petrificada ocupava o centro, rodeada por uma dezena de lobisomens em formas semi-humanas. Machos e fêmeas de pelagens reluzentes, olhos dourados fixos nela como flechas. Kyle presidia a cabeceira, seu torso nu, exceto por uma capa de pele escura. Os músculos tensos sob a luz lunar. Cicatrizes traçando mapas de guerras passadas em sua pele. Apresente-se, humana. Ordenou uma fêmea de cabelos negros trançados com ossos, sua voz afiada como presas. Chamava-se Cira, Beta Sênior, e seus olhos a dissecavam com desdém. Elina se ergueu, as pernas trêmulas, mas ergueu o olhar para Kyle primeiro. Ele a observava em silêncio, o maxilar contraído, e por um segundo seus olhos se suavizaram. Uma faísca de algo que a fez engolir em seco, o corpo reagindo com um calor sutil na base do ventre. Eu sou Elina, de Krasnov. Encontrei o filhote ferido nas planícies. Não invadi nada, só ajudei. Sua voz ecoou, mas as palavras pareciam frágeis contra o peso da sala. Murmúrios se ergueram, rosnados de dúvida. Cira se inclinou para frente, as unhas cravando na mesa. Ajuda. Humanos tocam nosso sangue por ganância. Você cheira a segredos, talvez espiã de Thorn, infiltrada para enfraquecer nossos laços. Kael ergueu a mão, silenciando o burburinho. Seu olhar fixou-se em Elina, intenso, como se pudesse farejar a verdade em sua alma. O laço desperta. Eu sinto. Ele se levantou, contornando a mesa com passos deliberados, o corpo alto projetando uma sombra que a envolveu. Os outros recuaram ligeiramente, respeitando o alfa. Mas Elina sentiu o ar rarear quando ele parou a centímetros dela. O calor dele era uma fornalha, o peito largo subindo e descendo perto o suficiente para que ela sentisse o roçar de sua capa contra seu braço. Seus dedos roçaram seu pulso, traçando a veia que pulsava acelerada, e um choque a atravessou, como se o toque dele invocasse memórias não suas, vislumbres de florestas antigas e uivos sob a lua. Prove sua inocência, murmurou ele, baixo o suficiente para que só ela ouvisse, os lábios perto de sua orelha, o hálito quente enviando arrepios pela nuca. Elina ofegou, as coxas se contraindo involuntariamente, o corpo traindo-a com uma umidade incômoda que a envergonhava. Ela quis recuar, mas a mão dele se fechou em sua cintura, estabilizando-a, os dedos pressionando a curva de seu quadril através do linho fino. Ou o conselho a marca como traidora. A proximidade era tortura, o contorno rígido de seu torso contra o dela, o cheiro dele invadindo seus sentidos, misturando fúria e desejo em um nó inescapável. Cira interveio rosnando. Kyle, isso é loucura. Humanos não se ligam. Mas o alfa ignorou, os olhos dourados cravados nos de Elina, desafiando-a a negar o que seus corpos gritavam. Ela tremia, dividida entre o medo do conselho e o puxão irresistível dele. Um laço que queimava como sangue fervente. Eu juro, sussurrou ela, a voz rouca.
Não sou espiã. Mas se isso me prende a vocês, me soltem. Kyle sorriu, um gesto predatório que a fez corar mais, e recuou devagar, os dedos demorando na pele de sua cintura antes de soltar. O conselho deliberou em sussurros, mas Ilina sabia que o verdadeiro julgamento era o dele, e o laço que os unia, tecendo fios de desejo e destino nas sombras do forte. Enquanto a lua subia, ela se perguntou se resistir a Kyle seria sua salvação, ou sua ruína mais doce. A lua crescente pairava como uma garra prateada sobre o forte das sombras, banhando a sala do conselho em um brilho etéreo que fazia as runas nas paredes pulsarem como feridas vivas. Ilina permaneceu de pé, o corpo rígido sob os olhares dos lobisomens, o ar denso com o cheiro de incenso e tensão mal contida. O murmúrio do conselho se transformou em rosnados abafados, e Cira, com os olhos estreitados em fúria contida, bateu a palma na mesa de madeira petrificada. Ela é uma ameaça ambulante. Marque-a como espiã e envie-a de volta para as planícies, ou que o laço a consuma. Kyle não se moveu, seu corpo uma estátua de músculos tensos ao lado de Ilina, o calor dele ainda irradiando como uma fornalha próxima demais. Seus dedos haviam deixado uma marca fantasma em sua cintura, um ponto que latejava com cada batida de seu coração, enviando ondas de calor indesejado para o ventre. Ela o odiava por isso, por invadir seu espaço, por fazer seu corpo reagir com um formigamento traiçoeiro que a envergonhava. Mas quando ele finalmente falou, sua voz ecoou como um trovão baixo, silenciando o salão. Não, o laço é real. Eu o sinto em meu sangue como uma veia exposta. Ela fica sob minha guarda até o ritual da lua cheia. Se for traidora, o sangue revelará. Um silêncio pesado caiu, quebrado apenas pelo crepitar das tochas. Cira rosnou, mas baixou a cabeça em deferência, enquanto os outros betas trocavam olhares carregados de dúvida. Ilina sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Guarda de Kyle. Isso significava correntes invisíveis, proximidade constante, que a deixaria exposta a... o quê? Aos olhos dourados que a devoravam, ao toque que prometia tanto dor quanto algo mais perigoso, um desejo que a aterrorizava por sua intensidade. Eu não preciso da sua guarda, sussurrou ela, virando-se para ele, mas sua voz saiu fraca, traída pelo tremor em suas coxas. Kyle a ignorou, gesticulando para Riven e Jor. Levem-na para minhas câmaras e preparem o elixir de visão. Os betas a flanquearam, guiando-a para fora da sala através de corredores labirínticos, onde o ar ficava mais quente, impregnado de um aroma almiscarado que a fazia corar. O forte parecia um organismo vivo, raízes prateadas serpenteando pelas paredes como artérias, pulsando ao ritmo da lua. Ilina tropeçou em uma escada em espiral, o degrau irregular traindo seu equilíbrio, e Riven a segurou pelo braço, os dedos quentes se cravando em sua pele, um lembrete de sua força bruta. Não caia agora, humana. O alfa não gosta de presas feridas. Seu riso rouco a irritou, mas o toque durou um segundo a mais, enviando um aviso de vulnerabilidade que ela odiou. As câmaras de Kyle ficavam no topo de uma torre isolada. Uma suíte ampla com janelas em arco que davam para a floresta negra de Virslávia. Peles grossas cobriam o chão de pedra, e uma lareira crepitava, lançando sombras dançantes sobre uma cama larga, forrada de couro macio. Não havia grades, mas a porta se trancou com um clique metálico atrás dela, e Ilina se viu sozinha. Ou quase. Kyle entrou momentos depois, dispensando os betas com um aceno, seu corpo preenchendo o espaço como uma sombra viva. Ele havia trocado a capa por uma túnica simples de linho escuro, que se moldava aos contornos de seu peito largo, revelando as cicatrizes que traçavam sua pele como mapas de batalhas antigas. "Por que você faz isso?" perguntou ela, recuando até a borda da cama, o coração martelando. "Eu não sou sua prisioneira. Deixe-me voltar para Krasnov." Mas sua voz vacilou quando ele se aproximou, o ar entre eles vibrando com uma eletricidade palpável. Kyle parou a um braço de distância, os olhos dourados fixos nos dela, como se pudesse ler os segredos que ela enterrava sob camadas de raiva e medo. "Voltar?"
Para o quê? Uma vida de migalhas na fazenda de Harlan, onde você é menos que uma sombra? Ele estendeu a mão, os dedos roçando o ar perto de seu rosto, e Elina congelou, sentindo o calor dele como uma carícia fantasma. Seu corpo reagiu contra a vontade, os mamilos endurecendo sob o linho fino, um calor úmido se instalando entre suas pernas, fazendo-a apertar as coxas em vergonha. Você não me conhece, rebateu ela, mas as palavras saíram roucas, e quando ele avançou um passo, o peito dele roçou o dela por um instante fugaz, o impacto enviando um choque através de seu corpo. Kael inalou profundamente, as narinas se dilatando, e um rosnado baixo escapou de sua garganta. Eu conheço seu cheiro. Solidão misturada à floresta, como se o sangue da lua corresse em suas veias. O laço não mente, Elina. Ele a pegou pela cintura então, as mãos grandes se fechando ao redor de suas curvas, puxando-a contra si com uma força controlada que a fez ofegar. O contorno rígido de seu torso pressionava contra o dela, o calor de seus quadris alinhando-se aos dela, e ela sentiu a rigidez dele através das roupas, uma promessa dura e inegável que a fez tremer, as pernas fraquejando enquanto um gemido contido subia em sua garganta. Solte-me, sussurrou ela, mas suas mãos se ergueram para o peito dele, não para empurrar, mas para sentir a batida acelerada de seu coração sob a pele quente. Kael inclinou a cabeça, os lábios roçando a concha de sua orelha, o hálito quente enviando arrepios pela nuca. Você quer isso tanto quanto eu. O laço nos puxa, como raízes sob a terra. Seus dedos traçaram a linha de sua espinha, descendo até a base, pressionando-a mais perto, e Elina arqueou involuntariamente, o corpo traindo-a com uma umidade urgente que a envergonhava. Ela virou o rosto, os lábios quase tocando os dele, um beijo interrompido no último segundo, o ar entre eles carregado de desejo não saciado. Não, eu não posso confiar em você, murmurou ela, mas o puxão era irresistível, uma corda de sangue que os unia em uma dança perigosa. Um som de chifres ecoou ao longe, quebrando o momento. Kael se afastou devagar, os olhos flamejantes de frustração, e pegou um frasco de vidro escuro da mesa. O elixir de visão, líquido prateado girando como névoa capturada. Beba, revelará se o laço é maldição ou salvação. Elina hesitou, mas engoliu o conteúdo amargo, sentindo um fogo se espalhar por suas veias. Visões a assaltaram. Florestas antigas, uma mulher com olhos como os dela, fugindo de clãs rivais, sangue misturado em um altar sob a lua. Seu próprio sangue, não humano puro, mas marcado pela maldição prateada, herança de uma mãe exilada. Kael a segurou quando ela cambaleou, os braços envolvendo-a em um abraço que era ao mesmo tempo prisão e refúgio. O corpo dele pressionando o dela contra a parede de pedra fria. Você é uma de nós, sussurrou ele, os lábios roçando sua têmpora, o calor de sua excitação ainda palpável contra suas coxas. Elina ofegou, dividida entre o terror da revelação e o desejo que queimava como o elixir em seu sangue. Mas antes que pudesse responder, um mensageiro irrompeu na porta, ofegante. Alfa, Thorne ataca as fronteiras leste. Seus batedores foram vistos nas planícies. O Conselho da Lua esperaria. A guerra não. Kael a soltou com relutância, mas seus olhos prometiam que o laço só se apertaria. Elina deslizou para o chão, o corpo trêmulo, sabendo que sua herança a prenderia mais fundo nas sombras de Virslávia, e nos braços de um alfa que poderia salvá-la ou destruí-la. O eco dos chifres ainda reverberava pelas torres do Forte das Sombras quando Kael saiu da câmara, sua silhueta imponente desaparecendo no corredor escuro como uma sombra engolida pela noite. Elina deslizou para o chão de pedra fria, o corpo trêmulo, o elixir de visão ainda queimando em suas veias como brasas vivas. As visões a assaltavam em fragmentos. A mãe que nunca conhecera, correndo pelas florestas de Virslávia, com olhos prateados flamejantes, sangue pingando de feridas frescas, enquanto fugia de clãs rivais. Seu sangue, não puro humano, mas marcado pela maldição lunar, uma herança exilada que a tornava uma ponte entre mundos.
O laço com Kael pulsava agora como uma ferida aberta, puxando-a para ele mesmo na ausência. Um formigamento insistente na pele que a fazia corar de raiva e algo mais profundo, mais perigoso. Ela se ergueu devagar, as pernas fracas, e caminhou até a janela em arco, onde a floresta negra se estendia como um mar de garras retorcidas sob a lua crescente. O ar noturno entrava gelado, carregado do cheiro de terra remexida e fumaça distante, sinais de que a guerra de Thorn já lambia as fronteiras leste. Os Filhos da Névoa, clã de Kael, eram guerreiros forjados em rituais de sangue, mas Thorn, o alfa das planícies queimadas, cobiçava o norte há gerações, rompendo tratados com ataques furtivos que devoravam vilas humanas como Krasnov. Ilina apertou os punhos contra o parapeito de pedra, sentindo o peso de sua herança como correntes invisíveis. Se ela era uma de nós, como Kael dissera, por que seu corpo ainda tremia de medo? E por que o toque dele, aquelas mãos firmes em sua cintura, o calor rígido de seu corpo pressionado ao dela, ecoava em sua mente, despertando um calor úmido entre as coxas que a envergonhava. Um ruído de passos a fez se virar. Cira entrou sem bater, sua forma esguia e letal movendo-se como uma pantera, os cabelos negros trançados com ossos de presas tilintando suavemente. Seus olhos dourados a perfuraram com desdém puro, e Ilina recuou instintivamente, o coração acelerando. Você acha que pode se esconder aqui enquanto o clã sangra? Rosnou Cira, aproximando-se com passos deliberados, o corpo tensionado sob a armadura de couro reforçado, com placas prateadas. Kael pode ser cego pelo laço, mas eu vejo o que você é. Uma fraqueza ambulante, sangue impuro que atrai Thorn como moscas para o mel. Ilina ergueu o queixo, forçando a voz a soar firme apesar do tremor. Eu não pedi isso, mas se meu sangue é como o de vocês, então me deem uma arma. Não vou ficar trancada como uma prisioneira. Cira riu, um som afiado e sem humor, parando a centímetros dela. O calor de sua presença era opressivo, um lembrete da ferocidade feminina dos prateados, não menos letal que a de Kael, mas mais afiada, como lâminas escondidas. Uma arma, para uma órfã das planícies, você mal aguenta um toque sem tremer. Seus dedos roçaram o braço de Ilina, testando, e o contato enviou um choque inesperado, não de desejo, mas de uma faísca instintiva, como se o laço dela com Kael ecoasse em todos os do clã. Ilina se desvencilhou, o rosto queimando, sentindo as coxas se contraírem em uma reação involuntária que a irritou. Antes que Cira pudesse prosseguir, Riven irrompeu pela porta ofegante, o peito largo subindo e descendo sob a túnica rasgada. O Alfa manda buscá-la. Os batedores de Thorn romperam a linha das raízes. Ele quer você no salão de guerra. O laço pode guiá-lo. Cira rosnou em protesto, mas seguiu em silêncio, flanqueando Ilina enquanto desciam as escadarias em espiral. O forte fervilhava agora. Lobisomens em formas semi-humanas corriam pelos corredores, carregando lanças de osso e escudos gravados com runas que brilhavam prateadas. O ar estava denso, com rosnados e o cheiro de suor e fúria. E Ilina sentiu o puxão do laço se intensificar, como uma corda esticada guiando-a para Kael. O salão de guerra era uma câmara vasta no coração do forte, iluminada por cristais lunares que pulsavam como corações expostos. Mapas de Virslávia cobriam as paredes. Planícies áridas ao sul, florestas negras ao norte e as fronteiras leste marcadas com garras vermelhas. Kael estava no centro, inclinado sobre uma mesa de pedra, seu corpo nu da cintura para cima, músculos reluzindo com suor fresco. Cicatrizes antigas traçando linhas que Ilina agora reconhecia como mapas de sua própria herança. Seus olhos dourados se ergueram ao vê-la, e o ar entre eles vibrou, um calor imediato se espalhando pelo ventre dela. Ilina, murmurou ele, a voz rouca, estendendo a mão. Ela hesitou, mas o laço a puxou, forçando-a a avançar até que seus dedos se entrelaçaram aos dele. Um toque que enviou fogo por suas veias, o polegar dele traçando a palma de sua mão em círculos lentos, fazendo-a ofegar baixinho. Os batedores de Thorn estão nas colinas próximas a Krasnov,
disse ele, puxando-a para mais perto, o peito nu roçando o braço dela através do linho fino. O contato era elétrico, o calor de sua pele nua contra a dela, enviando arrepios pela espinha de Elina. Um formigamento urgente se instalando entre suas pernas. Ela quis recuar, mas o corpo dele a ancorava, os quadris alinhando-se aos dela de forma sutil, a rigidez crescente pressionando contra sua barriga e a fazendo corar violentamente. Seu sangue sente o perigo. Use isso. Guie-nos. Seus lábios roçaram a têmpora dela ao se inclinar sobre o mapa, o hálito quente enviando ondas de desejo que a fizeram apertar as coxas, um gemido contido subindo em sua garganta. Cira observava com olhos flamejantes, mas Kael a ignorou, traçando uma rota no mapa com o dedo livre, o braço envolvendo a cintura de Elina para mantê-la estável. Aqui, sussurrou ela, o laço revelando vislumbres, uivos distantes, sombras prateadas se movendo nas planícies. Eles visam a fazenda de Harlan para atrair tributos. Kael assentiu, os dedos apertando sua curva, pressionando-a mais contra si, o contorno duro de seu desejo agora inegável através das roupas. Bom, vamos emboscá-los ao amanhecer. Ele virou o rosto, os lábios a um sussurro dos dela, o ar entre eles carregado de promessas não ditas. Elina tremeu, dividida entre o terror da batalha e o puxão irresistível, o corpo dele uma ameaça e um refúgio, despertando nela uma ferocidade adormecida que a aterrorizava. A emboscada veio rápida sob a névoa da madrugada. Elina cavalgava ao lado de Kael, montada em um garanhão negro, o vento chicoteando seu vestido rasgado enquanto galopavam para as planícies. O clã o seguia em formação, formas lupinas semi-transformadas cortando a escuridão. Quando os batedores de Thorn surgiram, 5 lobisomens de pelagem avermelhada, olhos vermelhos flamejantes, o caos explodiu. Kael saltou primeiro, seu corpo se contorcendo em uma transformação parcial, presas à mostra enquanto derrubavam o inimigo com um rosnado que ecoou como trovão. Elina desmontou, o coração martelando, e o laço a guiou. Ela pegou uma lança caída, o sangue em suas veias queimando como o elixir, e cravou-a no flanco de um batedor que se aproximava de Riven. O toque da batalha a mudou. Adrenalina misturada ao laço, fazendo seu corpo pulsar com uma força nova. Mas quando Thorn em pessoa emergiu das sombras, um alfa colossal de pelagem flamejante, seus olhos fixos nela, como se reconhecesse o sangue exilado, o terror a gelou. A bastarda retorna, rosnou ele avançando. Kael se interpôs, o corpo colidindo com o dele em um emaranhado de garras e presas, mas Thorn a mirou, uma garra roçando seu braço e abrindo um corte superficial. O sangue dela pingou na terra e o laço explodiu. Visões de traições antigas de sua mãe selando um pacto rompido. Kael rugiu, derrubando Thorn com um golpe final, mas o alfa-rival fugiu nas sombras, prometendo vingança. Ofegante, Kael se virou para Elina, puxando-a para si em um abraço feroz, o peito suado e ensanguentado pressionando contra o dela, os braços envolvendo-a como raízes vivas. Você lutou como uma de nós, murmurou ele contra sua nuca, os lábios roçando a pele sensível, enviando arrepios que a fizeram arquear contra ele, o calor entre suas coxas agora uma chama incontrolável. Seus quadris se alinharam, a rigidez dele pulsando contra sua barriga, e ela ofegou, as mãos subindo para o pescoço dele, puxando-o para um beijo quase dado, interrompido pelo grito de Cira, alertando reforços. Enquanto o clã recolhia os feridos, Elina se afastou, o corpo trêmulo de exaustão e desejo não saciado. O laço os unia mais agora, mas Thorn vivo significava guerra total, e em seu sangue a maldição prateada despertava, prometendo poder, e um preço que poderia custar tudo, inclusive o coração que ela mal admitia bater por Kael. A névoa da madrugada se enrolava como um sudário ao redor das planícies de Virslávia, o ar ainda carregado do cheiro metálico de sangue e terra remexida. Elina ofegava, o peito subindo e descendo em ritmo frenético, a lança ensanguentada, escorregando de seus dedos trêmulos,
enquanto o clã recolhia os corpos dos batedores de Thorn. O corte em seu braço latejava, uma linha fina que pingava gotas prateadas, não vermelhas como o sangue humano, mas com o brilho sutil da maldição lunar, confirmando o que o Elixir havia revelado. Seu corpo inteiro pulsava com a adrenalina da batalha. Uma ferocidade nova correndo em suas veias, como fogo líquido, misturando-se ao laço que a ligava a Kael. Ele estava a poucos passos, o torso nu reluzindo com suor e sangue inimigo, os músculos tensos, enquanto erguia um prisioneiro derrotado sobre o ombro. Seus olhos dourados encontraram os dela através da névoa, e o mundo pareceu se estreitar. Kael largou o captivo aos pés de Riven e avançou, cada passo deliberado, o corpo imponente cortando o ar como uma lâmina. Ilina quis recuar, mas o laço a imobilizou, puxando-a para ele como raízes invisíveis sob a terra. Ele a alcançou em segundos, as mãos grandes se fechando em sua cintura, erguendo-a do chão úmido com uma facilidade que a fez ofegar. O peito dele pressionou contra o dela, o calor suado de sua pele nua, infiltrando-se através do linho rasgado de seu vestido, os contornos rígidos de seu torso alinhando-se aos dela de forma inescapável. Você lutou como uma prateada, murmurou ele, a voz rouca ecoando em seu peito, vibrando contra os seios dela e enviando um tremor urgente por sua espinha. Seus quadris se roçaram involuntariamente, a rigidez dele pulsando contra sua barriga, e Ilina sentiu o calor se espalhar entre suas coxas, um formigamento incômodo que a fez arquear contra ele apesar da exaustão. Eu não sei o que sou, sussurrou ela, as mãos subindo para os ombros dele, os dedos cravando na pele marcada por novas feridas. O toque era elétrico, o laço amplificando cada ponto de contato, fazendo suas pernas fraquejarem, enquanto um gemido contido escapava de seus lábios. Kael inclinou a cabeça, os lábios roçando a curva de seu pescoço, o hálito quente traçando a linha sensível de sua veia pulsante. Você é minha. Nosso sangue se chama, Ilina. Sinta isso. Ele a apertou mais, os dedos traçando a base de sua espinha, pressionando-a contra si até que não restasse espaço, o contorno duro de seu desejo tornando impossível ignorar a fome mútua. Ela virou o rosto, os lábios quase se tocando, um beijo à beira do abismo, interrompido pelo grito de Cira ao longe, alertando para os reforços que se aproximavam. Kael a soltou com relutância, os olhos flamejantes de frustração e promessa, mas o momento foi quebrado pelo galope de cascos. O clã retornou ao Forte das Sombras, sob o céu que clareava carregando o prisioneiro, um beta de Thorn, olhos vermelhos baixos em derrota. Ilina cavalgava ao lado de Kael, o braço dele envolvendo sua cintura para estabilizá-la no trote irregular do garanhão, cada solavanco enviando ondas de calor através dela. O toque era uma âncora e uma tortura, os dedos dele descansando na curva de seu quadril, o peito largo roçando suas costas, o cheiro dele, suor, sangue e floresta, nublando sua mente. Thorn não vai parar, murmurou ele perto de sua orelha, o hálito enviando arrepios pela nuca dela. Ele farejou seu sangue. Vem por você pela herança que ameaça seu clã. De volta ao forte, o salão de guerra fervilhava com urgência. O prisioneiro foi acorrentado a um pilar de obsidiana, as runas pulsando ao seu redor como veias irritadas. Kael o interrogou com voz grave, mas o beta cuspiu insultos, revelando o plano de Thorn. Um ataque total ao amanhecer, visando o coração do domínio prateado para romper os tratados de uma vez por todas. Cira rosnou, batendo o punho na mesa. Deixem-me quebrá-lo, ou usem a bastarda como isca. Seus olhos se voltaram para Ilina cheios de veneno, mas Kael ergueu a mão, silenciando-a. Não. O laço dela é nossa arma. Vamos ao altar da lua, selaremos o pacto de sangue e despertaremos seu poder pleno. Ilina sentiu o estômago se contrair. O altar da lua, no coração da floresta, era um círculo de pedras antigas, onde alfas selavam alianças com rituais que misturavam sangue e essência. O clã se mobilizou sob a lua que se erguia plena, guiando-os através das árvores negras,
cujas raízes prateadas brilhavam como caminhos estelares. Ilina caminhava entre Kael e Cira, o laço puxando-a para ele a cada passo, o braço dele roçando o dela em toques fugazes que a faziam corar. Chegaram ao altar ao luar, uma plataforma de osso e pedra, gravada com símbolos que pulsavam como corações. O prisioneiro foi arrastado para o centro, e Thorn, alertado por espiões, surgiu das sombras com seu bando. 10 lobisomens de pelagem flamejante, olhos vermelhos sedentos. O confronto explodiu em uivos e garras. Kael se transformou parcialmente, seu corpo inchando com fúria primal, derrubando 2 inimigos com golpes que ecoavam como trovões. Ilina, impulsionada pelo laço, sentiu a maldição despertar. Presas crescendo em sua boca, unhas alongando-se em garras prateadas, o corpo se contorcendo em uma semi-transformação que a aterrorizava e excitava. Ela atacou ao lado de Riven, cravando as garras no flanco de um beta rival, o sangue quente espirrando em sua pele e amplificando o laço. Visões de Kael a invadiam, seu desejo misturando-se ao dela em uma onda de calor que a fazia gemer no meio da batalha. Thorn avançou para ela, reconhecendo o sangue exilado, mas Kael se interpôs. Os corpos colidindo em um emaranhado feroz. Ilina se juntou, o laço guiando sua garra para o pescoço do alfa-rival, abrindo uma ferida que o fez recuar, uivando de dor. Com o bando enfraquecido, Thorn fugiu novamente, mas não antes de Kael cravar uma lança em seu ombro, marcando-o com runas de banimento que queimariam em sua carne para sempre. Vá para as planícies queimadas e queime lá, rosnou Kael, o peito arfando. O clã uivou em vitória, mas o ritual prosseguiu. Sob a lua plena, Kael cortou a palma de sua mão com uma lâmina de osso, oferecendo-a a Ilina. Una-se a mim, aceite o laço. Tremendo, ela cortou a própria palma, o sangue prateado se misturando ao dele em um cálice de pedra. Beberam juntos, o líquido queimando como elixir, e o laço se selou. Uma onda de visões e sensações os invadiu. Memórias compartilhadas de solidão, desejo reprimido, o puxão irresistível de seus corpos. Kael a puxou para si no altar, os braços envolvendo-a em um abraço que era rendição e triunfo, o peito nu pressionando contra o dela, os quadris se alinhando em uma dança lenta e íntima. Seus lábios finalmente se encontraram. Um beijo profundo e faminto que a fez arquear, as mãos dela traçando as cicatrizes dele enquanto um gemido escapava. O calor entre eles uma chama eterna, não mais interrompida. Os tratados seriam reforçados com a herança de Ilina como ponte, Thorn exilado para além das fronteiras, e Virslávia encontraria uma paz frágil, unida pelo clã dos Filhos da Névoa. Ilina, não mais órfã das sombras, encontrou pertencimento nos braços de Kael, um alfa que era ameaça e refúgio, despertando nela não só o monstro, mas a mulher que ansiava por amor feroz. Enquanto a lua testemunhava, eles se entrelaçaram sob as estrelas, o laço tecendo seus destinos em uma tapeçaria de sangue, desejo e redenção eterna.